Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal analisa a proposta de ajustes na tese de repercussão geral sobre a responsabilidade de empresas jornalísticas pela divulgação de notícias falsas. STF promove audiência de conciliação sobre mineração em terras indígenas nos estados de Rondônia e Mato Grosso. O Conselho Nacional de Justiça dá 48 horas para que os tribunais do Rio de Janeiro e de Minas Gerais expliquem a prisão de uma mulher por engano. O presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, restabelece decretos do governo de São Paulo que autoriza parcerias para a construção e reforma de escolas. Ministério Público Federal cobra de prefeituras do Acre prestação de contas sobre o uso do Fundo para Educação Básica. E o Supremo Tribunal Federal lança o segundo volume do livro Desinformação, o Mal do Século, uma parceria do STF com a Universidade de Brasília. O Jornal da Justiça desta quinta-feira, 20 de março, começa agora. O Supremo Tribunal Federal promoveu hoje uma audiência sobre a possibilidade de mineração em terras indígenas do povo Cinta Larga, nos estados de Rondônia e Mato Grosso. A reunião foi comandada pelo ministro Flávio Dino, relator de recurso no STF, que discute o tema. Repórter Evne Araújo acompanhou. No processo, a Agência Nacional de Mineração questiona no Supremo decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O TRF1 cancelou as permissões de mineração na região e impediu a concessão de novas autorizações para a exploração mineral no entorno das terras indígenas do povo Cinta Larga. O caso teve início na Justiça em 2005, quando o MPF ajuizou a ação civil pública contra o então Departamento Nacional de Produção Mineral. Em primeira instância, a Justiça Federal em Rondônia determinou o cancelamento das permissões de exploração ou pesquisa dentro das terras indígenas. Ao longo dos anos, o TRF1 ampliou a restrição e proibiu a mineração no entorno dos territórios em um raio de 10 quilômetros. Em 2023, o então relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, negou o seguimento do recurso da Agência Nacional de Mineração no Supremo. O ministro entendeu que há comprovação do dano e dos efeitos negativos do garimpo sobre a população indígena. A agência recorreu novamente. Agora, sob a relatoria do ministro Flávio Dino, o caso está em fase de conciliação. O ministro considera que há outras especificidades no processo que precisam ser consideradas, não apenas questões jurídicas. Não podemos decidir a forma como os indígenas vão viver. Não nos cabe. Isso cabe aos indígenas. E se os povos indígenas quiserem ficar isolados, é dever do Estado protegê-los. Na sua forma de vida, que eles, na sua autonomia, na sua liberdade, escolherem. Lideranças do povo Cinta Larga se manifestaram contra a exploração mineral nas terras indígenas. Que o nosso território, ele é sagrado. Não é só porque há minério embaixo que não há corpos embaixo dos meus avós. No debate, a FUNAI ponderou que as atividades de exploração no entorno dos territórios gera pressão interna nas áreas ocupadas pelos povos originários. Se no próprio direito de vizinhança do Código Civil, você tem que adotar medidas para que o seu vizinho não se disturbe, o seu direito, quiçá com os direitos constitucionais dos povos indígenas, essa proteção tem que ser muito mais forte. A Agência Nacional de Mineração disse que a instituição não autoriza garimpo dentro das terras indígenas, mas defendeu a exploração nos 10 quilômetros no entorno dela. Se a própria Constituição não proíbe a mineração, mas reclama uma regulamentação para dentro da terra indígena, não há fundamento legal, nem jurídico, nem constitucional para que se faça isso no entorno. As discussões que ocorreram na audiência vão ser anexadas aos autos do processo. O Supremo Tribunal Federal restabeleceu a validade de um decreto que autoriza parcerias para a construção e manutenção de escolas no estado de São Paulo. Os contratos estavam suspensos e devem ser retomados. Acompanhe os detalhes com a repórter Carolina Chaves. O presidente do Supremo Tribunal Federal restabeleceu o decreto do governo de São Paulo
que autoriza a parceria entre entidades privadas e públicas para construir e reformar escolas estaduais. No pedido ao STF, o governo estadual afirma que a paralisação dos contratos compromete a oferta de 34.500 novas vagas e sustenta ainda que os serviços foram concedidos após licitação regular. Na decisão cautelar, o ministro Luiz Roberto Barroso destacou que o cenário apresentado pelo governo estadual evidencia risco de grave lesão à ordem pública e prejuízo aos cofres públicos. Barroso salientou ainda que os serviços previstos no decreto estadual não incluem atividades pedagógicas ou de ensino, mas apenas serviços que já são tradicionalmente realizados por meio de prestadores privados contratados mediante licitação. O Supremo Tribunal Federal determinou que a Meta, dona do Instagram e do WhatsApp, e o X forneçam à Polícia Federal dados e o IP, que é o endereço do computador, do blogueiro Alan dos Santos. Anderson Arcoverde tem as informações. A determinação foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes, que atendeu a um pedido da Polícia Federal no inquérito que apura a atuação do blogueiro em redes sociais. Alan dos Santos teve prisão preventiva decretada em outubro de 2021, após ser apontado como integrante de uma organização criminosa que atua na disseminação de notícias falsas e ataques ao Poder Judiciário. O blogueiro está foragido nos Estados Unidos. Alexandre de Moraes determinou que a Meta forneça à Polícia Federal dados cadastrais, registros de IP e o conteúdo das postagens dos perfis @AlanConta44 e @AlanConta45, no período de 1º de junho de 2024 a 1º de fevereiro de 2025. Já para a X Brasil Internet, que administra o antigo Twitter, Alexandre de Moraes determinou que sejam repassados os conteúdos das postagens feitas no perfil @AlanConta, no mesmo período, junho a fevereiro. O ministro estipulou multa de R$100 mil por dia se alguma das empresas descumprir a determinação. Alexandre de Moraes também encaminhou os autos à Polícia Federal para a continuidade das investigações e notificou a Procuradoria-Geral da República sobre o caso. O prazo para entregar a declaração do imposto de renda começou esta semana e o contribuinte pode destinar parte do valor a ser restituído ou a ser pago a políticas de apoio a crianças e adolescentes. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. A expectativa é que até o fim do prazo para declarar o imposto de renda no dia 30 de maio, a Receita receba pouco mais de 46 milhões de declarações, 7% a mais do que no ano passado. Os valores arrecadados com o imposto devem ser aplicados na educação, saúde, segurança e outros serviços públicos. Desde 2012, uma lei federal permite que qualquer pessoa física possa destinar até 3% do valor a pagar ou a ser restituído do imposto de renda para instituições e políticas de apoio a crianças e adolescentes, inclusive para o combate ao trabalho infantil. Também é possível destinar os recursos para os fundos de apoio ao idoso. O contribuinte que desejar encaminhar a doação deve fazer a declaração no modelo completo. Importante dizer que quem indicar a porcentagem aos fundos voltados para crianças, adolescentes ou pessoa idosa não vai pagar mais imposto e nem vai ter o valor da restituição reduzido. No momento de preencher a declaração, o contribuinte deve clicar na opção Doações diretamente na declaração, na aba Criança e Adolescente. Ele também deve escolher se o valor vai para o Fundo da Criança e Adolescente Nacional, estadual ou municipal, ou dividir entre os entes da federação. O sistema mostra automaticamente o valor disponível para doação. Para estimular as doações, o Conselho Nacional de Justiça e tribunais de todo o país realizam campanhas de conscientização. O contribuinte que quiser mais informações pode procurar na página do Tribunal do seu Estado ou no site do Conselho Nacional de Justiça. Daqui a pouco, começou hoje no Paraná o julgamento dos denunciados por homicídios motivados por disputa de comando de grupo neonazista. O Supremo Tribunal Federal lançou o segundo volume do livro Desinformação, o mal do século. Nós voltamos em instantes.
Começou hoje no Tribunal do Júri de Campina Grande do Sul, no Paraná, o julgamento de 4 homens denunciados pelo Ministério Público pela morte de um casal de jovens em 2009. Um dos réus não compareceu e foi decretada a revelia. Os outros 3 estão presentes. Hoje foram ouvidas testemunhas. A perspectiva é de que o julgamento termine no sábado. Os réus foram denunciados por homicídios motivados por disputa de comando de grupo neonazista. Remuneração de trabalhadoras gestantes afastadas na pandemia não configura salário maternidade. A decisão da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça. Repórter Kátia Gomes. Durante a pandemia da Covid-19, uma lei mandou que as trabalhadoras gestantes fossem afastadas do trabalho presencial sem prejuízo da remuneração, por conta dos riscos à gravidez. Muitos empregadores pediram à Justiça que esses valores fossem considerados salário maternidade, para compensar parte dos encargos que eles têm de pagar sobre a folha de salários. Contudo, o STJ entendeu que a lei apenas modificou a forma de execução do contrato de trabalho durante a pandemia e que os pagamentos devem ser considerados remuneração regular sem direito à compensação. O relator, ministro Gurgel de Faria, lembrou que a Lei 14.151 de 2021, criada durante a pandemia, permitiu que as gestantes ficassem afastadas do trabalho presencial para proteger a saúde, mas assegurou que a remuneração fosse mantida. De acordo com o ministro, muitos empregadores tentaram classificar esses pagamentos como salário maternidade para reduzir as contribuições previdenciárias, mas essa tentativa foi rejeitada. Na avaliação de Gurgel de Faria, uma vez que a pretensão é reconhecer como salário maternidade os valores pagos às empregadas gestantes para reduzir o montante das contribuições incidentes sobre a folha, somente a Fazenda Nacional é parte legítima para figurar no polo passivo e não o INSS. Esse entendimento foi firmado em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1290. Isso significa que agora ele vai servir de base para os demais tribunais do país quando julgarem casos idênticos ou semelhantes. O Supremo Tribunal Federal lançou o 2º volume do livro Desinformação, o mal do século. A obra foi organizada pelo Programa de Combate à Desinformação do STF, em parceria com a Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. Repórter Pablo Lemos traz os detalhes. A publicação coletiva reúne 18 artigos de especialistas de diversas áreas para discutir os desafios impostos pela desinformação. São temas cruciais para a democracia, como a influência das notícias falsas em processos eleitorais, o impacto da inteligência artificial na disseminação de informações e a necessidade de regulamentação para assegurar direitos e conter abusos. O prefácio teve colaboração do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. Nós precisamos fazer com que mentir volte a ser errado de novo. O que não está sendo fácil, colocar esse gênio de volta na garrafa. O que se perdeu foi esse controle mínimo sobre a autenticidade e a civilidade do que chega ao espaço público. A possibilidade da circulação sem filtro, da desinformação, das mentiras deliberadas, dos discursos de ódio, das teorias conspiratórias e o impacto que elas produziram, inclusive sobre as democracias em todo o mundo. Além de Barroso, o livro é assinado pelos ministros do Supremo, Edson Fachin, Dias Toffoli, Flávio Dino e Luiz Fux. Houve também a participação de pesquisadores e especialistas em comunicação e direito. Entre os organizadores estão a professora da Universidade de Brasília, Thaís de Mendonça Jorge, e o coordenador do Programa de Combate à Desinformação do STF, Vitor Durigan. A desinformação, o mal do século. Este é realmente um mal, uma doença que nós, no século XXI, temos que enfrentar. E para enfrentá-la, fazemos parcerias. A desinformação é um dos desafios mais urgentes do nosso tempo. Não se trata apenas de um problema de percepção da realidade, mas de um risco real para a integridade das instituições e para a estabilidade democrática. Então, combatê-la exige, como foi mencionado pela professora Thaís,
um esforço coletivo entre governos, sociedade civil, imprensa, academia e todos os cidadãos. A reitora da UNB, Rosana Naves, também marcou presença no lançamento da obra. Se antes tentaram nos calar pela força, hoje tentam distorcer a realidade e enfraquecer as instituições pela manipulação da verdade. Nós, como universidade pública, temos um papel essencial de produzir conhecimento, promover o pensamento crítico, garantir que a sociedade tenha acesso à informação baseada em evidências. A publicação é gratuita e está disponível em formato digital na página do Programa de Combate à Desinformação no portal do STF. Já a versão impressa está à venda na livraria do Tribunal. Daqui a pouco, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro repudia manifestações racistas feitas por advogado contra a juíza de Campos dos Goytacazes. CNJ dá 48 horas para tribunais do Rio e de Minas explicarem a prisão de uma mulher por engano. Nós voltamos a instantes. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro repudiou as manifestações racistas contra a magistrada Helenice Rangel, de Campos dos Goytacazes, no interior do estado, feitas num processo pelo advogado José Francisco Abud. Em nota, o tribunal diz que as declarações são incompatíveis com o respeito exigido nas relações institucionais e configuram violação aos princípios éticos e legais. O TJ encaminhou o caso ao Ministério Público e à Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio, para apuração rigorosa das responsabilidades nas esferas criminal e disciplinar. O Supremo Tribunal Federal homologou o acordo entre o deputado federal André Janones e a Procuradoria-Geral da República no inquérito em que o parlamentar foi acusado de praticar rachadinha. As informações com Rocine Gomes. As acusações contra André Janones foram feitas em novembro de 2023. Em áudio gravado numa reunião na Câmara em 2019, o deputado cobrou parte dos salários dos servidores do gabinete para pagar despesas pessoais com a campanha eleitoral. Na negociação com a Procuradoria-Geral da República, Janones reconheceu a prática de rachadinha. O deputado concordou em devolver à Câmara R$ 131 mil e pagar uma multa de R$ 26 mil. O pagamento será parcelado. O parlamentar também se comprometeu a encerrar todas as práticas alvo da investigação e a não cometer outro crime ou contravenção penal até o fim do cumprimento do acordo. O Supremo Tribunal Federal verificou que o acerto entre as partes atendeu a todos os requisitos legais. A homologação foi assinada pelo ministro Luiz Fux. Relatório do MPF mostra que esquema de corrupção institucionalizada e tráfico de drogas em presídios de Pernambuco. Já em Manaus, a Polícia Federal desarticula grupo que vendia ouro extraído da Amazônia. E o CNJ dá 48 horas para tribunais do Rio e de Minas explicarem a prisão de uma mulher de 42 anos por engano. A diarista Débora Cristina da Silva Damasceno foi detida em Petrópolis, no Rio de Janeiro, quando foi denunciar o marido por violência doméstica. Na delegacia, os policiais alegaram que havia um mandado de prisão contra ela por tráfico de drogas expedido em Minas Gerais. Porém, a verdadeira culpada do crime é 8 anos mais nova, mineira e tem um sobrenome a menos. A diarista passou 2 dias na cadeia antes de ser solta. O Ministério Público Federal encaminha relatório sobre a situação de 11 presídios pernambucanos à Polícia Federal. Corrupção institucionalizada, tráfico de drogas e comércio de itens básicos estão entre os problemas apontados pelo MPF no documento. A instituição salienta que havia vendas de locais para presos dormirem e lotação superior a 400% da capacidade. A investigação teve origem no presídio de Igaraçu, onde os crimes contavam com a colaboração do antigo diretor do local e de policiais penais. Polícia Federal cumpriu 2 mandados de busca e apreensão em Manaus contra integrantes de uma organização responsável pela comercialização ilegal de ouro. Os envolvidos empregavam ourives para manipular e revender o metal precioso em Roraima e no Amazonas. A investigação descobriu que havia participação de agentes de segurança pública dos 2 estados para garantir o trânsito da mercadoria. O
Tribunal Superior do Trabalho não aceitou o pedido de um motorista para anular um acordo feito entre ele e a empresa. Desde a reforma trabalhista de 2017, é possível a homologação de acordo extrajudicial pela Justiça do Trabalho quando houver acordo entre as partes. O argumento do profissional de que ele teria sido coagido a aceitar o acordo firmado não foi comprovado. O artigo 855 da Consolidação das Leis do Trabalho, inserido pela reforma trabalhista, especifica que, após a homologação de um acordo, o empregado ou empregada não pode mais ingressar com reclamação trabalhista. Contudo, a lei permite que uma sentença definitiva possa ser anulada. Foi com base nesse dispositivo que um motorista ajuizou a ação rescisória na Justiça do Trabalho. Para ter o pedido de anulação atendido, ele tentou comprovar o chamado vício de vontade, ou seja, que fez algo contra a vontade dele ao assinar o acordo. O trabalhador disse que a empresa, ao dispensá-lo, condicionou o pagamento das verbas rescisórias à assinatura do documento e afirmou que essa era a política administrativa empresarial. Segundo ele, com dívidas a pagar e sem condições de sustentar a família, foi coagido a assinar o termo que deu quitação ampla ao contrato. Para o relator do recurso do motorista na seção 2 de dissídios individuais do TST, ministro Amaury Rodrigues, não há no processo elementos que comprovem erro substancial ou coação, conforme prevê o Código Civil. Até porque o motorista declarou ter aceitado o acordo porque não tinha outra renda. Na avaliação do relator, a indicação de advogada pela empresa não demonstra vício de vontade. Isso porque o próprio empregado entrou em contato com a profissional para contratá-la após pedir sugestão ao RH da empresa. O ministro ainda observou que o valor da transação extrajudicial, de R$40 mil, representa mais de 5 vezes a quantia que constava do termo de rescisão, assinado pelo empregado sem ressalvas. Para o relator, o contexto sugere arrependimento posterior do trabalhador, principalmente depois que soube que um colega fez acordo após o ajuizamento de ação no valor de R$350 mil. O voto foi acompanhado pelo vice-presidente do TST, ministro Maurício Godinho Delgado. Também aqui estou acompanhando, principalmente pela informação que vem no processo trazida pelo eminente relator, de que o valor conferido à transação extrajudicial representa mais de 5 vezes o valor disposto no TST, o que derruba a tese da fraude. A decisão foi unânime. O Ministério Público Federal cobra de prefeituras do Acre prestação de contas do uso do Fundo para Educação Básica. O repórter Márcio Fontinelli tem as informações. 10 prefeituras do Acre receberam do Ministério Público Federal a recomendação de apresentar de forma clara e detalhada onde e como foi aplicado o dinheiro do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. A iniciativa do MPF partiu de um relatório do Tribunal de Contas que confirmou que os municípios não estão trabalhando dentro das regras de transparência. Se as prefeituras do Acre não responderem ao Ministério Público Federal e não regularizarem a apresentação das informações relacionadas ao Fundeb, além de sofrer ação judicial, também podem perder o direito de receber recursos do governo federal. Daqui a pouco, o plenário do STF faz ajustes na tese de responsabilidade de empresas jornalísticas por divulgação de notícias falsas. O Supremo discute a constitucionalidade de taxas instituídas pelos estados para custear serviços de prevenção e combate a incêndios. Nós voltamos já. O plenário do Supremo discute a constitucionalidade de taxas instituídas por estados para custear serviços de prevenção e combate a incêndios. Depois do voto do ministro Dias Toffoli, que considerou a validade das taxas, o julgamento foi suspenso e será retomado na próxima sessão. Mais informações com a repórter Marta Ferreira. São 3 processos julgados em conjunto, 2 ações e um recurso envolvendo normas dos estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Essas leis regulamentam a cobrança de taxas de prevenção a incêndios.
A Procuradoria-Geral da República questiona a constitucionalidade dessas normas. Alega violação às regras constitucionais que limitam a instituição de taxas ao exercício do poder de polícia ou à prestação de serviços públicos específicos e divisíveis. A discussão estava no plenário virtual, mas migrou para o ambiente físico depois de um pedido de destaque, começando o julgamento do zero. Na primeira parte da sessão, foram ouvidas as manifestações dos envolvidos. Requero que esse tribunal resgate a conclusão que aqui vigorou pacificamente durante 50 anos, entre 1968 e 2017, dando provimento ao recurso ordinário do Rio Grande do Norte e fixando a tese pela constitucionalidade da taxa de prevenção, combate a incêndio, resgate e salvamento, relativa especificamente a imóveis e a vias de tráfego de veículos. O representante da Procuradoria do Estado de Alagoas argumentou que essa taxa é essencial para um serviço de qualidade. 75% do dinheiro disponível para o treinamento e aquisição de recursos materiais dos corpos de bombeiros para salvar vidas decorrem dessas taxas. Então, em Alagoas, inclusive, o que é arrecadado apenas pela taxa de prevenção e combate ao incêndio corresponde a mais de 3 vezes mais os recursos que o Estado recebe para financiar os corpos de bombeiros por meio do Fundo Nacional de Segurança Pública. A procuradora do Rio de Janeiro também alegou que, sem a taxa, o trabalho dos bombeiros ficaria comprometido. Os valores para manutenção desses equipamentos são caríssimos e mesmo para a compra e aquisição de outros equipamentos. Imagina um governador com um valor de orçamento que vai ter que decidir entre comprar um caminhão caríssimo ou muitas viaturas de segurança pública. Certamente os bombeiros serão preteridos. O plenário do STF fez ajustes na tese da responsabilidade de empresas jornalísticas por divulgação de acusações falsas. A tese está enunciada em 3 proposições. A primeira, na hipótese de publicação de entrevista por quaisquer meios em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se comprovada sua má-fé caracterizada, 1, pelo dolo demonstrado em razão do conhecimento prévio da falsidade da declaração, ou 2, culpa grave decorrente da evidente negligência na apuração da veracidade do fato e na sua divulgação ao público sem resposta do terceiro ofendido ou, ao menos, de busca do contraditório pelo veículo. 2. Na hipótese de entrevistas realizadas e transmitidas ao vivo, fica excluída a responsabilidade do veículo por ato exclusivamente de terceiro, quando este falsamente imputa a outrem a prática de um crime, devendo ser assegurado pelo veículo o exercício do direito de resposta em iguais condições, espaço e destaque, sob pena de responsabilidade nos termos dos incisos 5 e 10 do artigo 5º da Constituição Federal. E 3. Constatada a falsidade referida nos itens acima, deve haver remoção de ofício ou por notificação da vítima, quando a imputação permanecer disponível em plataformas digitais, sob pena de responsabilidade. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região confirma a condenação de acusados de contrabando de cigarros do Paraguai. O TRF da Primeira Região confirmou a condenação de 3 homens acusados de contrabando de cigarros do Paraguai, mantendo a decisão da Justiça Federal de Itabuna, na Bahia. Eles foram flagrados durante uma fiscalização na BR-415, perto de Ibicaraí, transportando 1.428 pacotes de cigarros de entrada proibida no Brasil. Ao analisar o recurso, o tribunal concluiu que havia prova suficiente contra os réus, incluindo a apreensão dos produtos, informações policiais,
laudo pericial e testemunhos. No entanto, o colegiado da 4ª turma ajustou as penas. Com isso, a pena de um dos acusados foi reduzida para 2 anos e 4 meses de reclusão, enquanto os outros 2 homens deverão cumprir 2 anos e 8 meses, conforme o voto do relator, juiz federal convocado Clodomir Sebastião Reis. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o credor pode sofrer penalidades se faltar audiência em fase conciliatória da repactuação de dívidas. Repórter Jáfer Araújo explica a medida. Em 2021, a lei do superendividamento atualizou o Código de Defesa do Consumidor para proteger quem, de boa fé, não consegue pagar as dívidas sem comprometer o mínimo essencial para uma vida digna. Se enquadram na lei débitos de conta de luz, água, internet, boletos, parcelamentos, cartão de crédito, consignados e outros tipos de empréstimos. Da mesma forma, não se encaixa quem contraiu dívida com artigos de luxo. Quando alguém chega nesse nível de problema financeiro, a lei do superendividamento prevê a possibilidade de repactuação da dívida. Esse processo pode ser dividido na fase contenciosa ou processual e na consensual, quando o devedor pode negociar, apresentando proposta de plano de pagamento de forma que não comprometa o mínimo existencial. O advogado Emílison Alencar explica quais são os requisitos para a renegociação ser feita. O primeiro passo é comprovar a boa-fé, comprovar que está superendividada, comprovar que de fato não consegue pagar suas despesas essenciais, mensais ali, sem comprometer a sua subsistência. Essa fase inicial, por ser apenas uma proposta de plano de pagamento, é um pouco livre para o consumidor. Ele tem que pagar essa dívida necessariamente no prazo máximo de 60 meses. E essa proposta que ele apresentar não pode também comprometer a sua subsistência. Não tendo acordo com seus credores nessa audiência de conciliação, aí sim iniciar a fase contenciosa, que é o processo judicial. A lei do superendividamento prevê que, em caso de ausência do credor na audiência de conciliação, o pagamento da dívida poderá ser suspenso e os juros podem parar de contar. A legislação ainda determina que, em caso de o plano de pagamento ser aprovado, o credor ausente irá para o final da fila de pagamentos. Foi justamente contra essas sanções que um banco recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. Na origem, o tribunal manteve as penalidades impostas depois que a instituição financeira faltou sem justificativa à audiência de conciliação da fase consensual do processo de repactuação da dívida. No recurso ao STJ, a instituição financeira sustentou que as sanções pelo não comparecimento à audiência de conciliação não poderiam ser aplicadas na fase pré-processual. Mas a 3ª turma do STJ decidiu que as sanções incidem após falta na fase de conciliação. O ministro relator Ricardo Vilas Boas Cueva afirmou que a legislação prevê expressamente sanções para a fase conciliatória, como é o caso dos autos. Ele reforçou que ninguém é obrigado a conciliar, mas a imposição legal de comparecimento à audiência é benéfica e decorre do princípio da boa-fé objetiva. O ministro também enfatizou que as instituições financeiras têm responsabilidade pelo superendividamento, especialmente quando há violação dos deveres de transparência e informação adequada aos consumidores. O caso da aluna da Universidade de São Paulo que desviou R$ 1 milhão da comissão de formatura de medicina teve um novo desdobramento. A Justiça determinou que ela deve ser submetida a exames psicológicos para testar se está apta a exercer a profissão. A universitária tirou o registro profissional há 3 meses. Os detalhes com o repórter Pablo Lemos. A ex-estudante da Universidade de São Paulo, Alicia Dudmiller Veiga, estaria exercendo a profissão. O registro no Conselho Regional de Medicina mostra que a situação é regular desde 26 de dezembro de 2024. A denúncia chegou ao Tribunal de Justiça de São Paulo, que solicitou ao CRM a confirmação do documento, além de perícia para atestar a aptidão ao exercício da profissão, tendo em vista os transtornos de personalidade, entre outros apresentados pela defesa dela. O sigilo do caso também foi retirado. O TJ atendeu ao pedido do Ministério Público do Estado,
para que o perito esclareça se a ré exerce a medicina atualmente e, caso constatados os problemas, se teria condições psicológicas e psiquiátricas de exercer a profissão. E que, se de fato a ré sofre de todos os problemas que alega, seria temerário as autoridades públicas tomar conhecimento disso e simplesmente se calar, omitir, deixando de informar o Conselho de Medicina sobre essas questões. O documento apresentado à Justiça também diz que a ré, ao alegar problemas psiquiátricos, procura se safar das consequências da conduta que teve, ou pelo menos minimizar o que a lei estabelece como pena para isso. O MP ainda argumenta como ela pode alegar esses problemas e ter condições de consultar pessoas doentes, prescrever remédios e atuar como se nada disso existisse. Em julho de 2024, a ex-estudante de medicina foi condenada a 5 anos de reclusão em regime semiaberto por estelionato de forma continuada, 8 vezes praticado. Ela também teve que pagar indenização aos formandos da Faculdade de Medicina da USP no mesmo valor desviado, de R$1 milhão. Alícia era presidente da comissão de formatura e desviou os valores arrecadados dos colegas para uma conta bancária dela. O dinheiro foi usado em benefício próprio, como investimentos financeiros e custeio de estadia. 3 meses antes dessa condenação, a estudante já havia se tornado ré acusada de estelionato contra uma lotérica em São Paulo. Ela teria manipulado o pagamento de apostas feitas no local e ganhado mais de R$360 mil em prêmios, o que sugere uma tentativa de lavar o dinheiro desviado da formatura. Esse caso segue sob sigilo desde novembro de 2023. Daqui a pouco, a Justiça de São Paulo determinou que a Prefeitura da capital adote medidas para combater enchentes na cidade. E o Conselho Nacional de Justiça desenvolve metodologia para garantir vagas em unidade prisional do Rio de Janeiro. Nós voltamos já. A Justiça de São Paulo determinou que a Prefeitura da capital adote medidas para combater enchentes na cidade. A decisão considerou os danos causados a moradores. Repórter Pablo Lemos. A decisão é uma resposta aos moradores da região de Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. Pelo menos 10 pessoas entraram com uma ação coletiva exigindo que a Prefeitura se responsabilize pelos danos de enchentes que causaram mortes e destruição de moradias desde 2000. O prazo estipulado pela Justiça é de 210 dias para o início da limpeza e do desassoreamento do córrego S, um afluente do Rio Pinheiros. A multa diária, em caso de descumprimento da determinação, pode chegar a R$5 milhões. O Ministério Público Federal pede urgência à FUNAI na demarcação de terras dos quilombolas no Pará. Márcio Fontinelli. A Fundação Nacional dos Povos Indígenas recebeu do Ministério Público Federal uma recomendação para que trate com urgência e prioridade o processo de demarcação das terras na região de Calha Norte, do Pará. Parte da região está sobreposta a uma área quilombola, o que tem causado desconforto entre as comunidades tradicionais. O MPF já abriu um inquérito civil para investigar a omissão do governo federal e do estado do Pará na garantia dos direitos dos povos. O território indígena já está em processo de demarcação, mas a região quilombola foi titulada em 2018 e também está em fase de regularização pelo INCRA. O Conselho Nacional de Justiça desenvolve metodologia para garantir vagas em unidade prisional do Rio de Janeiro. A ação atende a um pedido da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Repórter João Pedro Melo. As medidas do CNJ foram feitas para o Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, no Rio de Janeiro. A ideia era definir a capacidade real da unidade, com critérios que levassem em conta os números de vagas disponíveis, a infraestrutura, além da dinâmica de convivência. O pedido foi feito pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Tribunal de Justiça do Rio, com a ideia de receber dados para que fossem cumpridas as medidas exigidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. O local está sob monitoramento internacional desde 2017, quando foram encontradas violações graves aos direitos humanos, como superlotação, insalubridade e falta de serviços essenciais. O Estado brasileiro tem tido dificuldades
dados para determinar a capacidade real do Instituto, o que impede o desenvolvimento de soluções concretas para os problemas apontados. A Corte Interamericana de Direitos Humanos pediu a implementação de um plano de contingência, além da metodologia de certificação de vagas. A construção do método incluiu visitas ao Instituto Plácido de Sá para coleta de dados. Por lá, foram feitas medições dos espaços, incluindo os pavilhões, áreas comuns e locais de visitação. No processo, também foram ouvidos os servidores e as pessoas detidas, para que a elaboração das medidas levasse em conta os grupos que interagem no ambiente prisional. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite. Até amanhã.